Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 16 de outubro de 2011, domingo, o novo horário de verão, todo mundo acrescentou 1 hora. Então, na verdade, nós estamos começando agora às 11h30, tá certo? O verbete é o de número 2086, tem 5 páginas, 44 logias e 22 máximos. O detalhismo, eu chamo a atenção, tem 14 máximos. O tema é maturidade holopensênica. A especialidade é a holopensenologia. A definição: a maturidade holopensênica é a condição exata do nível de equilíbrio evolutivo e maturescência cosmoética do ambiente pessoal, onde a consciência vive, mora ou penseniza a maior parte do tempo. O holopensene pessoal dominado pela holomaturidade consciencial. A maturidade holopensênica ideal é a do ambiente com predominância de pessoas na terceira idade biológica, lúcidas e equilibradas. Os múltiplos inconvenientes de se viver em holopensene dominado pela imaturidade das consciências. A propensão ao carregamento da pensenidade no PEN. A ortopensenização fixada, a autonomia pensênica alcançada e consolidada com acúmulo de questionamentos, de vivências e reflexões cosmoéticas. O estudo minucioso do ambiente multidimensional de existência. A sinopse da atmosfera de pensamentos onde se vive. O quadro do contexto mental e emocional da vida cotidiana. O desafio da construção coletiva do holopensene intrafísico. Eu li apenas um pedacinho aí da fatologia, tem muito mais. A retilinearidade da lógica multidimensional. O programa extrafísico da UFIEX e a relação com o holopensenograma do ofiexista. Agora, na remissiologia, nós temos dos 15 itens: desopressão holopensênica, dissecção holopensênica, holopensene desassediado, holopensenograma, trinômio da holomaturidade. Frase enfática: a maturidade do holopensene expõe a cosmovisão real do perfil da consciência para a consciência paraperceptiva, quando capaz de prospectar os ambientes intra- e extrafísicos das pessoas. Você vive em qual categoria de holopensene? A holomaturidade consciencial manifesta e predomina nesse holopensene. Vocês sabem, na vida humana é muito difícil a gente viver no holopensene o tempo todo bom. O problema é dar um jeito de nós vivermos predominantemente no holopensene adequado. Então, a maior parte do tempo você está no holopensene bom. Então, a primeira coisa que você precisa é criar um ambiente doméstico positivo. Isso é seríssimo a gente pensar aqui. Esse verbete hoje é muito sério e esse interessa a nós todos. Agora, questionamento. Quais as principais variáveis que o Zéfiro estudou no extrafísico a partir da central extrafísica da paradireitologia? Olha, para te responder é fácil. Veja, por favor, os 5.000 neologismos da conscienciologia. Você vai ver o que o Zéfiro andou estudando. Lá tem o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, ou seja, o vetor mais sério, o vetor secundário e o vetor terciário. É só observar e você destacar aquilo que interessa. Outro, sou professor universitário e estou com dificuldade para lidar com meus alunos. Tenho praticado EV antes de entrar em sala. Todos falam ao mesmo tempo, existe muita hostilidade. Vários estudantes debochados e arrogantes. Está sendo muito difícil atuar como professor no ensino universitário. Penso em mudar de profissão, mas até que consiga dar nova guinada na carreira,
pergunta ao senhor o que eu poderia fazer para melhorar o ambiente e amenizar a entropia. Além do EV, teria outra técnica? Ou então algo que eu pudesse fazer para não me prejudicar com a influência negativa que estou sentindo? O público que eu lido está na faixa etária entre 19 e 25 anos de idade. Eu acho que a primeira coisa que você devia fazer é ser sério, só falar o necessário quando estiver em aula e procurar aquilo que as pessoas entre 19 e 25 anos têm de burro, de imaturo, de inexperiente, de boboca, e falar isso com racionalidade, sem excesso, sem fazer nenhuma ironia, mas procurando mostrar a realidade, que assim eles vão respeitar a sua pessoa. O que eu vejo aí é o seguinte: você está faltando força presencial. Você não está com a força presencial necessária para lidar com esse povo. Então, veja, você agora tem que superar isso aí, dominar. O problema todo é mostrar a maturidade da sua parte, os pontos de vista, as coisas que você vê. Traga aquilo para a aula e dá assim, en passant, de vez em quando, mostra algum fato que mexa com o povo todo e mostra o que está errado. Que assim você vai mostrar que você está tendo a visão de conjunto mais ampla. Eles vão respeitar o seu modo de proceder. Uma outra coisa, você não falou aí o que você leciona, né? Isso aí também é importante, é ligar a matéria, as disciplinas das suas aulas com esse nível dessa turma de 19 a 25 anos. Outra, sou casada há 9 anos e meu marido sempre foi ciumento e neurótico. Eu sempre fui muito simpática e sociável. Eu desconfio o tempo todo que estou traindo ele. Isso é bobagem. A mulher, quando é assim, tem que se fechar em copas. Ela tem que entrar na muda, não aparecer demais, fazer um coque tipo secretária, porque senão dá problema. Todos nós sabemos disso. Outra coisa, usar roupa discreta, essa de amarronzada. Ele desconfia o tempo todo que estou traindo. Uma vez recebi um telefonema de trabalho, ele era um homem que estava falando comigo, ele pegou o celular e jogou na minha cara. Fiquei com o olho roxo. Isso aí já é problema de polícia. Na minha terra é o primeiro sinal para desligar, cair fora. Temos uma filha de 6 anos, linda e inteligente. Eles se dão muito bem. Nós vivemos brigando. Não aguento mais essa pressão, estou querendo ir embora. O clima da casa é horrível. Não consigo nem respirar direito com uma pressão no peito. Faço mentalizações e mando muita luz para ele e para mim. Às vezes ele vem para cima de mim brigando e fico com medo de ser agredida. Pois é, mas isso aí você tem que tomar uma atitude. Tem que aguentar essa situação por causa do grupo Karma, ou sendo que ele fica transtornado de raiva, deve ir embora, tirar minha filha desse clima tão pesado? Olha, eu te aconselho ver os programas Brasil Urgente, da Band, do Datena. Você vai ver o tanto de mulher que passa e que deixa. E o que é que elas fazem? Vem aquelas frases assim, no programa dele, mostrando essa realidade. Aí você decide sua vida. Eu acho perigoso isso aí. Você já pensou? Uma outra coisa, ele é certinho? Nunca pulou a cerca? É outra pergunta também séria aí no caso. Tem uma pergunta que ninguém soube me responder até hoje. Praticamos o bem e assistência por prazer, tendência natural, ou outra razão, ou por meio de alguma punição? Imagine se não existisse nenhuma punição intrafísica ou extrafísica, se as pessoas praticassem o mal para atender seus desejos. Praticaríamos o bem do modo que praticamos? Sim, porque as pessoas ficam inteligentes cada vez mais com a evolução. A tendência nossa é ser cada vez mais inteligente. Com a inteligência, a pessoa vai ver e compreender o mundo, o universo, o cosmos, as outras pessoas, e ela vai começar a fazer assistência aos outros. Eu não sei por que não responderam para você. Você que não quer entender o que é. Olha bem o que eu falei. Observa bem, vê se você entendeu. Ele está sempre perguntando as coisas aqui. Você não é bobo. Eu sei que você não é bobo. Então, raciocina. Agora, gente, eu pedi aí para distribuir, não sei se vocês receberam, um papel chamado Arcanologia. Receberam? Pois é, isso aí é do dicionário de argumento da Conscienciologia. Vocês examinaram bem esse papel? Qualquer coisa vocês veem
verbetinho para a gente ver o que vocês entenderam, o que não entenderam. As palavras que vocês não entenderam, qualquer coisa fala com o Arlindário para estudar o que é. O Arlindário é o nosso lexicólogo de plantão. Qualquer coisa ele estuda e vê o que é. Tem umas palavras boas, por exemplo, você acha que você é popta? Tem umas aqui boas, né? Aqui. Agora veja, isso tudo é clássico, aí dos textos antigos, dos processos. Eu estou falando para ver se clareia. Você examinou esse texto aí, ô Cláudio? Dei uma olhada. O que você achou? Mas eu não li tudo ainda não. Mas eu tenho então examina bem. Mas uma palavra aqui específica não é. E faça a sua crítica para mim. Governo oculto. Que eu espero que de você, que é um jornalista. Tá. Por que a gente não botar governo multidimensional ou paragoverno? Porque o oculto dá a ideia de mistério, dá uma ideia de coisa que a gente combate. Pois é, mas veja, antigamente o governo oculto era justamente isso. Hoje eles gostam de falar também, vamos dizer, do lado da fraternidade branca, tudo entra nisso. Mas o termo muito mais antigo é o governo oculto. Esse governo oculto não era dos piores, não, mostrando que é o bom. Então, é o processo do max-mecanismo multidimensional mesmo. Mas aí não dá agora, veja, uma ideia de ocultismo? O max-mecanismo já existia. É isso que eu quero chamar a atenção. Já estavam aí. Agora, se botar multidimensional, acho que ficava mais abrangente. Governo multidimensional. O que tem? Não ficaria mais renovado, atualizado? Pois é. Agora, por exemplo, já a fraternidade branca já não é tanto assim. O governo oculto é mais próximo da realidade extrafísica. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Agora, o que eu quero é mostrar para as pessoas que aquilo que ela ensinou, não é aquilo que ela aprendeu e que a vida ensinou a ela, não é para ela jogar fora. Ela vai descartar aquilo que não interessa e ficar com aquilo que presta. Mas tem muita ideia daquilo que ela viu, que ela chegou perto. Estava no chicotinho queimado. Fez aproximação simples. Você está entendendo? Ficou no next door, mas não entrou. Você está entendendo? Ficou na soleira da porta, mas não chegou a entrar. Então agora nós estamos explicando a coisa com calma. Por isso eu peguei 11, podia pegar muito mais do que isso. Eu peguei 11 para chamar a atenção. Uns que são clássicos. Por exemplo, panteísmo é um negócio clássico da filosofia, né? E a gente está colocando aí. E é a cosmossíntese, como nós chamamos, é o panteísmo. Agora, só que o panteísmo acha que isso é Deus, que o próprio cosmos é o Deus. Agora, a cosmossíntese não é isso. É uma inteligência que faz a síntese do processo todo. Agora, uma das coisas mais comuns que tem aqui, e que hoje está até em filme, é o paramutante, é o processo do avatar, são as metamorfoses. Avatar é metamorfose, é a mudança, é o paramutante, justamente. Entende? É o processo transexual, está tudo aqui. Agora, veja, isso é antigo. Então, veja, é muito interessante você pensar transexual e avatar. Casar uma ideia com a outra, você entender bem. No caso do Serenão, não teria aquele conceito da potestade celeste? Já, potestade celeste, que eram os nomes. Pois tem tudo, pode pôr aí. Tá. Entende? Eu não quis colocar mais coisas, eu quis chamar a atenção de alguns que o povo não vê que existe. Por exemplo, eu falei aqui em Paramutante, ninguém lembrou de Avatar. No entanto, isso está na moda. Tem uns filmes aí que saíram que o negócio está... Todo dia estão apresentando aquilo com aquelas caras todas atrapalhadas, o olho puxado, tal, nariz diferente. Esse 11 também da serenologia, eu lembrei ontem... É a catálise do catalisador, que chamava o catalisador. Agora, quando esse catalisador catalisa, ele é a serenologia. Não, porque ontem o senhor apresentou o verbete mega catálise serenológica. Lógico, e aí me reportou isso aqui. É isso aqui. Só que agora, uma abordagem mais avançada. Você tem que ver, nos textos antigos, o que seria a catálise. A catálise, por exemplo, entrou nas coisas do Jung depois, nos processos do Freud. Agora veja, o problema da química, e antes da química, como é que era o nome? A alquimia, tudo falava em catálise. Está entendendo? Agora, a catálise do catalisador. O catalisador é justamente o alquimista. Você está entendendo?
A diferença, eu não sei se é essa a diferença. Primeiro é que é mega catálise, que o senhor colocou, e não é do catalisador, é de toda uma, Sim, toda uma situação. mas aqui não, aqui eu estou constitucional. falando é a catálise do catalisador. Sim, mas é isso que diferencia. Isso né? é serenologia. Ele alcançou o nível da imperturbabilidade. Então tá bom. Entendeu? Volta. Aqui no ar. Aqui no Avatar, o Avatar... Hoje está para você, hein? Eu acho que você devia me pagar, hein? Por fazer esse verbetinho. Pois é, vou dar meu Está pitaco para aqui, você. então. Só falta eu colocar aqui as coisas lá do gordinho. Com o chapéu, né, do gordinho. Você sabe quem é o gordinho, né? É o que ele estuda. Fala o nome aí. Do gordinho, você estuda. Como é que é? O Papus? Papus? Anacleto, né? É o Papus, que era o francês fala o Papus. Não, eu não estudei, não. Papus, que é o nome dele. É o Papus. No caso do Avatar, a definição do orientalismo e da teosofia é que são pessoas que têm mega proex, né? São mega que vêm proex grupais, né? Certo. Eles vêm para levedar uma mudança de tempo, uma mudança no mundo. Sei, né? mas olha, esse aí já tem outro nome, já não é esse Avatar aí que nós Pois falamos. esse outro eu não vou falar. Esse qual que é? É o do paramicrochip, é o macrosoma, Isso. é o macrosômata. Desse aqui. Esse nosso é o macrosômata, que corresponde a isso aí que você está falando. Escuta, atrás de você parece ter um campeão olímpico aí, olha aí. Olha lá. Olha a roupa dele. Você vê diretamente da Olimpíada? Impressionante. Olha só a camisa dele, que impressionante. Bolas. Vitorioso. Viu, Arlindo, olha lá. Você perdeu aquela. Olha a camisa dele. Olha lá. Impressionante. Professor, a hora que eu estava entrando, o Mário falou a mesma coisa. Ele olhou e falou... Ele está achando que é do Vasco, é isso? Vasco da Gama. Vocês sabem que eu chamo a atenção de tudo quanto é detalhe, do pouco que aparece aqui, né? Afinal de contas, nós temos bom humor, é para essas horas, né? O que nós vamos fazer? Agora, aquela camisa lá, realmente, escuta, se tirar fotografia. E outra coisa, fotografia hoje boa é tirada com iPad. É assim que eles estão tirando fotografia minha aí fora, quando sai. Chega lá com o iPad, olha assim e tira. Eu nem sei como é que tira lá o negócio, o que é que faz. Mas é o iPad agora, que é a maior máquina fotográfica é o iPad. Mas, gente, vocês entenderam então o processo da arcanologia, né? Tá claro, né? Se não entender qualquer coisa, vocês perguntam para o João. O João Aurélio explica tudo aí para vocês com calma. E o João vai explicar mostrando o quadro da Proex. Agora, cara, eu estou vendo que você fez pergunta e você está aqui. Eu não entendi bem essa julgada. É bom clarear isso aí. Você entendeu a minha resposta? Sim, é que a pergunta foi de ontem, que não deu tempo. Sei. Eu entendi, então mas a senhora está totalmente perdoada. Mas eu queria entender o que são os vetores. Os vetores são aqueles que levam a pessoa para aquelas 10, 15 coisas que eu falo. Imperturbabilidade, harmoniologia interna, sabe? Anticonflitividade clara, autodesassedialidade, ou falando outra coisa, autodesperticidade. Mas então a gente... Então isso tudo leva para o paradireito. É o caminho natural. Mas nós teríamos que agora, pegar os neologismos... maturidade holopensênica. Esse verbete hoje também está dentro disso. Mas sim, seria qual vetor? Um secundário, terciário? Não, aí depende. Aonde você está? Qual vetor que você precisa? Não, porque... Escuta, a propósito, eu sentei aqui e comecei a fazer um verbete, mas isso não é para a enciclopédia, não. Esse é para o dicionário. Eu vou ler para você só para você ver os vetores que você escolhe depois. O nome seria mais ou menos esse. Isso aqui tudo é rascunho, é draft. Eu ainda vou mexer, tá certo?
Autoquestionologia, argumentum autoconscienciometrológico, é o argumento. Então, tem lá um tópico, conscienciologia. Como o próprio vocábulo indica, a conscienciologia pesquisa a consciência, ou seja, eu, você e as outras personalidades. A partir dessa premissa, vale a pena sugerir a você, consulente deste dicionário, que é lá, a formular estas questões dispostas na ordem alfabética para si próprio. Então aí vem as perguntas, são os tais vetores, você pode olhar. Isso aqui eu vou colocar tudo na ordem alfabética, tudo bonitinho. Sou intermissivista? Tenho macrosoma? Tenho paramicrochip? Sou sampaco? Estive na Comunex Pombal? Estive no Pandeiro? Estou pronto para a TENEPS? Estou pronto para a docência itinerante? Tem estofo para ser com 5 cobaia? Vou escrever verbete para a enciclopédia da conscienciologia? Vivo consciente da autoproex? Tenho pé de meia? Só esse pé de meia aí, você já está entendendo tudo. Agora, depois vem outros tópicos, mas um deles é esse aqui, inventariologia. Somente com tais perguntas e as suas respostas você consegue chegar ao balanço da própria existência, que é o balanço de vocês. Contudo, a pesquisa não deve parar por aí. Importa você fazer o inventário do que está faltando, ver o próximo passo evolutivo e estabelecer um mapeamento da autossobrevida cosmoética e produtiva, que é o processo, por exemplo, do paradireito. Essa pessoa, então, ela vai olhar se ela está com o paradireito ou no antidireito. Depende dela. Agora, o processo é cosmoético antes de tudo. Eu não sei se com isso clareou para você. Agora, esses rascunhos meus eu vou aumentar. Eu pedi agora para a Kátia, para ela fazer uma listagem daquilo que ela pensa que eu posso perguntar para o intermissivista. Né? Eu mesmo perguntar para mim, né? Você entendeu, né? Entendi. Qual é o próximo aí? Quem é que está com o microfone? É você, né? Arlindo é o homem que joga a bola para cima para andar cortada. Ele está sempre de prontidão. Eu queria, do verbete, eu queria saber o que é essencial para a manutenção do holopensene. O holopensene, vamos dizer assim, homeostático, o que é importante? Não, o importante no holopensene é aquele que você tem afinidade, sendo que esse holopensene é produtivo. Produtivo quer dizer prolífico. Ele tem bons efeitos, consequências, tem bons, vamos dizer, a produção de frutos sadios. Então o problema é arranjar esse verbete e ele predominar na sua vida. Agora, o ideal, nós temos que ter pelo menos 2 holopensenes na vida. Um doméstico e o outro exterior, que você trabalha ou qualquer coisa, porque a maioria das pessoas não trabalha em casa. É só a turma de computador aí que fica lá, o mais não. Mas acho que talvez é mais questão de manter o pensene. O pensene positivo, que ele enriqueça você. Manter o pensene. Então, por exemplo, você tem boas ideias na sua casa. Você sai e vai para um lugar degradado, você começa a piorar, a pensenologia toda vai para o espaço. Agora, uma coisa influencia a outra, o pensene no holopensene e o holopensene no pensene. O seu autopensene influi no holopensene. Agora, quem manda é o seu autopensene. Por quê? Quem decide, seleciona, escolhe, identifica o holopensene para viver é você. O holopensene não tem inteligência própria. Agora, a pessoa, quanto mais equilibrada, com certeza ela vai... Ela tem um holopensene bem negativo. Ela mantém o holopensene de uma tal maneira positivo, que na hora que ela vai no holopensene degradado, ela se encapsula e não sofre influência dos ambientes mais. O ideal é isso. Né? Ela se encapsula. Ela então se defende. Mas com o próprio pensene,
ela faz isso, não é? Faz. Tudo depende do pensando, tudo deriva do pensando. Então, vamos fazer força. Volto no ar aqui de novo. Em relação ao verbete da arcanologia, às vezes quando a gente faz cursos, principalmente ensino pai, né, para psique, tem que estudar pessoas do passado, que era essa linguagem deles, igual por exemplo, daí curso do Paracelso. Então eu estudava cabala, estudava alquimia. Como que a Arcanologia são os arcanos. Isso, como que a gente aborda esse sistema de forma assim, fazer uma evocação mais sadia, mais limpa desses termos e ajudar a limpeza desses pessoal? Sei, mas agora eu não quero fazer isso. Eu geralmente procuro resgatar os termos resgatáveis. A maioria desses aqui não, eles já estão muito prostituídos. O negócio já está muito assim caracterizado, já carunchou, já está embolorento, está, entendeu? Intoxicado. Então enferrujou. Esses aí não tem muito jeito. Agora a gente tem que falar para a pessoa que chega, saber o que é e dizer para ela, ó, você já pensava nisso. Só que tem que o nível era inferior. Era um nível emocional. O nosso nível hoje já tem uma radicalização enorme de discernimento, de lógica, de racionalidade, de ponderação, de equilíbrio, de interassistencialidade. Isso muda tudo. É isso que eu quero chamar a atenção para o cara. O ideal, então, não... Tem lá nos 700 experimentos, um dos experimentos que eu mostro é mostrando só os títulos de determinado livro que a pessoa não deve pegar e não perder tempo com aquilo. Tem uma série dele, mais de 2 dezenas de livros. Entende? Isso é outra condição, é desse povo. Só que tem que ir lá, já é uma condição que você não pode perder tempo com aquilo mais. O ideal, então, na abordagem desses temas é mostrar as irracionalidades, né? Não é bem irracionalidade, não. A gente não pode usar isso para todos dizer, não é. É inexperiência, você não acha? É lógico, é uma subcognição da época que a pessoa vivia. Então não é bem irracionalidade. Você não pode falar, por exemplo, que falou de Sofrosine, que tem racionalidade nisso. O epópta, você conhece essa palavra? Epópta? Você que estuda isso não sabe nada, que vergonha. Ele é especialista nessas coisas da arcanologia, os negócios tudo de texto antigo. Agora, vai estudar o que é epópta. Epópta nunca ouvi falar. Agora, veja, é justamente o epópta é aquele que tem a dragona parapsíquica, que é o que eles falam lá, que é o homem de New York. Entende? Agora, ó, esse nosso amigo, ele nunca tinha aparecido, né? Hoje ele está aqui. A hora que eu pedi aí, que eu estava aqui sozinho e pedi para ela para arranjar isso para mim, que ainda não tinha chegado, eu notei que ele estava presente, era ele mesmo, é o velhinho. Agora, ó, ele me falou que ele foi meu colega também, junto com Eurípides, no Egito. Aí explica tudo. Ó, eu estou sentindo a energia dele, Agora, ó, é uma energia tipo maternal. Parece que vai dar de mamar para a gente. Energia. Vocês estão entendendo o processo do leite? É engraçado. Não, ele dá uma vibração, é muito forte o processo dele. Agora é o velhinho mesmo. É o velhinho. Agora ele está todo elegante, todo bacana. É ele mesmo. É o velhinho. É ele. Bom, agora, veja, foi bom eu trazer então a arcanologia só para ele aparecer aqui para a gente ver. Agora, ele já deve ter entrado em contato com o Hayek, o nosso amigo lá, o grego, o espartano, e também o xamã da nossa amiga. E ele deve ter entrado com isso, isso aí ele gosta do negócio da natureza, igual eu. Agora, ó, isso explica uma opção de coisa, o negócio dele do Egito. Aí eu já entendi tudo. Entendeu? Agora, eu só fico pensando, né? Quanta coisa que a gente poderia fazer junto, né? Se eu estivesse por aqui, né? Um cara desse. Agora, ele vai caminhar logo para a evoluciologia, ou a semiconsciência, ó, vai, do jeito que tá. Agora, ó, uma coisa séria que eu não falei para vocês, mas que eu sempre achei. Como é bacana essa pessoa que trabalha com a biblioteca, né? É o caso da Nara, do povo aí da epígrafe. Esse homem,
É o meu caso, eu sempre quis ter uma biblioteca e depois uma livraria. Você está entendendo? Eu não fiz a livraria porque tinha que vender pornografia e coisa que não prestava. Eu falei assim, então não vou fazer, não entro nessa. Mas eu sempre quis ter isso. E eu podia, eu tinha recurso, tinha tudo na minha mão. E outra coisa, tinha até material, né? Só com os milhares de livros que eu dei para tanta gente, para obra de assistência, tudo quanto é jeito. Já pensou juntar isso tudo? Eu tinha uma big montada. Agora, o senhor falou que o senhor sentiu um padrão de maternal e também que ele falou que foi seu companheiro do Egito. Quando o senhor conheceu ele, como assim, teve alguma dica com relação a isso ou não? Não, ele era um velhinho, é aquilo que nós chamamos o vovô ou bisavô de todo mundo, que todo mundo gosta. Ele era esse velhinho. Você sabe que o velhinho, o cara de 90 anos, 80 anos, ou todo mundo gosta dele, ou todo mundo quer fugir dele. Ele era os caras que todo mundo queria ficar perto. Ele era simpático, era atrator. É o chamado elemento atrator, né? Nós falamos várias coisas para isso, a consinha atratora, tem vários nomes, né, essas coisas. Agora, é interessante isso aqui. Você está vendo? Você vai mexer nos arcanos, vem o negócio do passado. É inevitável. Valdoar, sim. Me explica uma coisa, como é que você primeiro vê ele e depois você sente as energias dele? Eu senti a energia na hora que eu falei, veio direitinho a fisionomia dele. Quando eu então percebi bem, olhei, era ele que estava aí. Agora, depois eu quis ver com calma. Eu estava aqui sozinho, estava escrevendo. Eu parei de escrever e comecei a ver para ver. Não, é ele mesmo, com calma. Aí ele falou assim, olha, eu sou seu companheiro da época do Egito, junto com esse que você chama aí, Barçanufo. Falou bem claro. Quer dizer, ele já se atualizou de tudo. Ele está com tudo e não está próximo. Ele deve ter dessomado e feito a bitanatose. Sabe como é que é? Fez as duas dessomas simultaneamente. Possivelmente foi. Agora aqui, estou fazendo EV regularmente. Hoje, fazendo esse exercício, escutei vozes estranhas e senti como se alguém estivesse sugando meu pescoço. Isso pode ser assédio? Como faço para controlar? Olha, depende, né? Depende das suas percepções também, se a gente pode confiar nisso ou não, né? Agora, se está chupando o pescoço, deve ter alguma coisa no cal, é o processo de vampiro, né? Sei lá, tem que examinar isso aí. Tem lógica pensar que a existência de nossos megatrafores indica completismo em série X anteriores, ou seja, todos já fomos completistas em alguma série X? Olha, tudo é possível, né? A situação, a tendência é mais ou menos isso mesmo. Agora, se a pessoa tem muito megatrafora, é porque ela já fez muita coisa boa no passado para ela chegar aqui, porque senão não vai. É lógico, uma dedução óbvia, evidente, é que a pessoa já deve ter alcançado alguma completude no estudo. Estou fazendo um curso de parapsicologia e o professor falou que quem usa o parapsiquismo está gastando as unidades de perfeição e, sendo assim, não evolui. Isso é verdade? Olha, cai fora desse professor que ele não entende nada de parapsicologia. Ele deve estar fazendo o curso para combater a parapsicologia. Vai ver que é psicólogo. Ele é psicólogo? Psicólogo não dá nada a vida com a parapsicologia. Eu vi o número 4 aqui da arcanologia, incorruptibilidade. Não sei se você já comentou. Aí tem 4? O telesma. O telesma é uma substância primitiva que forma todas as coisas. Não sei se daí o que é que faz? E aí, porque eu não entendi essa conexão daí. Examina bem, você tem que examinar bem, você tem que ver os livros antigos, o que é telesma. Tem que ver mais. Eu vi aqui, outra coisa, talvez tenha mais coisa. Não, tá? Não é lesma à distância, não. Não, o que eu consultei aqui é substância primitiva que forma todas as coisas. Agora, pois é, mas agora o processo é que depois raiz, a pessoa domina aquilo, aí é que é o processo. Talvez seja uma essência que eles falaram aqui. Você domina tudo que você tem, a sua essência? Não, mas... Quer dizer, você é incorruptível? Quem sou eu, primo? Pois é, então é isso que é a telesma. Começou tudo assim. Agora, que tem relação, tem. Olha os dicionários, vê vários desses, principalmente esses de
iniciado. Deve ter mais significado. Iniciado, filosófico, processo texto antigo. Tem tudo isso lá. Não, aparentemente a pessoa vai olhar e não entendeu nada. Ela tem que estudar. Não, mas... Pergunta para quem entende de telesma, se é incorruptibilidade, se leva a isso. Como substância dá para entender. Pois é. Sei lá. Bom, isso aí tem também do Anaximandro, né? Que ele fala essa telesma, mas naquele outro nome que ele usa. Tem vários nomes. Escuta uma coisa. Quando você for lá em casa, você olha para mim, os relógios todos que você encontrar. Tá bom? Aqui eles já mudaram aqui. Aquele lá ainda não mudou. O Roberto, eu nem sei se ele já viu aquilo, que ele está apagado. Professor? Precisa acrescentar uma hora. Aquele lá, você sabe mexer com ele? O Roberto sabe, que ele já esteve mexendo o Lyme. Professor, Sim. Com relação àquele senhor que você falou, qual que é a relação dele aqui conosco hoje na fronteira? Tem alguma relação? Como é que é? Não entendi. Aquele senhorzinho da biblioteca, sim, que hoje ele veio aí... Senhorzinho, Senhorzinho, o cara é um gigante. Um gigante. O que é que tem com esse senhorzinho? Me retratando então, esse mega comparador aí. Mudou bem, melhorou, né? Mas então, ele tem relação com algum trabalho hoje da Conscienciologia? Não, e agora não sei, eu acabei de ver o homem, senhor está querendo muito. Agora, está na cara, ele já está sabendo tudo, ele está atualizado, então é preciso ver o que ele vai fazer com isso, né? Alguma coisa já está, aquilo que eu falei, já deve ter tido contato com isso tudo. A hora que ele chegou, ele já deu a dica, ele é super vivo, inteligente. A hora que ele deu a dica, que era meu companheiro do Egito, ele já deu a panorâmica, é aquilo que eu falo, sobrepairou tudo e deu a cosvisão. Com a palavra só, ele acabou com tudo. O homem é terrível. Veja a inteligência dele, você entendeu, né? O alcance. Isso aí tem a ver com o processo. Isso é que é ataque ritmia do ponto de vista de conteúdo. Você está entendendo? Ataque ritmia de conteúdo. A hora que ele falou, por exemplo, do negócio do Egito, ele mostrou, pronto. Não falta mais nada. É como se ele se desse para você uma série de 15 filmes. Você não precisa de ver. Ele falou uma palavra que já deu o resumo, deu a síntese dos 15 filmes. Tudo foi exposto. Essa inteligência da síntese é que eu procuro. O processo todo da cosmossíntese é justamente isso aqui, que é o panteísmo, mas só que tem, do ponto de vista da síntese. Você pegar aquilo que interessa, está entendendo? Por exemplo, essa observação dele, vale a pena a gente ponderar. Como é que ele pensou isso tudo e falou só aquilo? Não, tem isso. Pôs o dedo aonde dói. É o busilis, o nó górdio. Total, eu entendi tudo. Você entendeu, Pedro? Agora veja, é essa síntese que eu procuro colocar agora no dicionário. Entendeu? É isso que eu deixaria colocar. Ele já era assim no... Quem for pessoa que entende pingo é letra, piscadela é discurso. Ele já era assim no intrafísico, professor? Ele já era assim no intrafísico? Esse senhor é o de New York. Foi ele que falou um negócio meu. Eu posso olhar o seu ombro esquerdo? Quer dizer, a mesma situação. Ele reagiu do mesmo jeito agora. Foi direto aos finalmente. Ele não tem prolegômetro. Entendeu? O ideal é isso. Os evoluciólogos, em muitas horas, em muitas oportunidades, eles são assim. Eles vão diretamente ao finalmente. Eles não têm muito prolegômetro. Será que ele tem então, relação? com isso, esclarece mais depressa, economiza tempo, energia, desentendimento, corta o desentendimento, entende? Não tem mal entendido. Será que ele tem relação com essas políticas aí do ano que vem? As eleições do ano que vem, tem relação a alguma coisa assim? Deve ter, né? Você está falando para dentro, ele começa a falar... Será que ele tem relação? Isso é efeito da camisa. Será que ele tem relação com a questão da política para o ano que vem? Eles vão trabalhar nisso aí? Não, não tem nada disso. O homem é dos Estados Unidos, morava lá até há pouco tempo. Não faz muitos anos isso, não.
Quantos anos faz? Eu penso que não tem nem 15 anos que ele dessomou. Há pouco tempo. Eu desconfio pela situação que havia lá e o jeito dele. E outra coisa, os livros também que havia na biblioteca dele. A biblioteca dele tinha aquele negócio americano, aquela secretária grande, e tinha livro nos quatro paredes. 4 paredes tinha livro. Agora, a livraria dele era especializada na questão de... Não, a livraria dele era geral. Geral. Mas o escritório dele era tudo específico dele. Tudo tinha processo de parapsiquismo, de alto nível. Agora, por exemplo, ele ainda havia lá no meio algumas coisas que o povo se interessava. Aquilo possivelmente era para ajudar a livraria, né? Então, por exemplo, tinha processo lá essas ideias todas antigas aí, livros desse negócio, processo de teosofia, algumas coisas nesse sentido, tinha tudo. Essa urância do povo, isso tudo tinha lá os livros. O nome dele, o senhor pode dizer? Não, o nome dele eu não sei, porque eu não guardei lá, mas eu também não vou chamar a atenção, porque eu não sei. Se eu der o nome quando aparece assim, eu vou dar o nome dele. Se ele não der, eu vou arranjar um apelido para ele. Talvez colocar aquilo que ele falou lá, o senhorzinho. Vocês sabem que senhorzinho era o dono dos escravos, né? É o senhorzinho. Ele já arranjou, o Gustavo já arranjou o negócio. Hoje já está com a corda toda. Na empresa na qual trabalho, tem uma consciência sob minha supervisão que está passando por vários problemas. É católico fervoroso, chega nas missas antes que o padre, e isso está sendo causa da separação de sua esposa. Além disso, apresentou recentemente doença física que o limita a determinada área da empresa. Conversando com ele, o mesmo expôs todos esses problemas e, para completar, alegou que profissionalmente há 4 anos não recebe promoção ou avanço profissional. Estou preocupado, pois falou até em suicidar-se. Não sei como abordá-lo, pois está muito fechado em sua crença religiosa. O que posso fazer para ajudar essa consciência? Olha, seria bom você trabalhar com arco voltaico nele. Se você domina o estado vibracional, faça um arco voltaico nele. Você vai ajudar. Agora, ele tem assédio. Eu estou sentindo aqui com os amparadores. Há um processo de assédio sério aí. Tem coisa atrás que está mal contada. Uma coisa que você podia perguntar para ele é o seguinte: você é tão beato devido a alguma autoculpa? Seria bom perguntar para ele. Tem alguma coisa? Tem boi na linha nisso aí. Estou residindo em uma cidade do interior, Maracaju, Mato Grosso do Sul, com holopensene de agricultura, pecuária e festas sertanejas. Estamos realizando curso, palestra e laboratório do IPC aqui. Já faço TENEPS aqui há 1 ano. Às vezes tenho ideia de ir embora para Foz com minha família, mas penso se todos abandonarem sua cidade, fugindo do holopensene não favorável, como é que fica? Eu devo deixar tudo organizado e pessoas capazes de levar adiante o trabalho aqui começado? Sim. Se não pode deixar nada desfalcado, só sair na hora que tiver tudo pronto. Aí sim. Mas enquanto você sair e ficar com desfalque das coisas boas, não é bom não. Isso é ruim para você. A gente não deve sair deixando um rastro fedorento para trás. Tem que ser um rastro perfumado, de boas obras. Não é isso? Na Fatologia, página 36, segunda linha, o aumento da autorregulação emocional. Como podemos promover essa autorregulação? Na produção mental somática, por exemplo, escrita de GESCOM, como realizar essa autorregulação? E no item seguinte, amenização do temperamento. Como promover isso? Olha, a primeira coisa seria bom é você ler mais sobre esses aspectos aqui, esses assuntos, esses temas, a Enciclopédia da Conscienciologia. Ali você vai ver. Agora, a autorregulação é o que, por exemplo, a maioria das nossas ICs está procurando fazer. Principalmente a Apex, por exemplo, a Conscius, a própria Reaprendência, a Sinvex com a meninada. Tudo está procurando essa autorregulação emocional, que é começar a dominar
nas manifestações da pessoa, começar a dominar os problemas, vamos dizer assim, do discernimento do mental soma sobre os processos instintivos, vamos dizer, do comocionalismo do psicossoma. Então, isso é que importa limpar aí. Agora, na questão, por exemplo, da escrita de GESCOM, é a pessoa começar a escrever e intensificar o tempo que ela se dedica ao processo intelectual da comunicação escrita. Isso aí aumenta a capacidade dela. Agora, a amenização do temperamento. Isso aí nós temos falado aqui, uma série já de verbetes e debates aqui no tertuliário. Temperamento é a última coisa que a pessoa muda, e ela tem que começar com uma reciclagem mais forte da recim para alcançar o nó górdio, quer dizer, as entranhas, a essência da pessoa dela, das tendências que ela tem, aquilo que ela gosta, predileções, preferências, hobbies, tudo isso para mudar o temperamento, é por aí. Pode falar. Professor, na tertúlia de ontem, o senhor falou que ocorrem alguns fenômenos que derrogam algumas leis físicas e que às vezes acontece que a pessoa... Fenômeno o quê? O senhor falou ontem que ocorrem alguns fenômenos que às vezes derrogam algumas leis físicas e que às vezes acontecem conosco que a gente nem percebe. O senhor poderia aprofundar sobre isso? Isso aí é o que a gente vê. Eu, por exemplo, comecei a chamar muita atenção disso com os processos de efeito físico dos médiuns. Médiuns que eu vi no Brasil, que vi no Oriente, que vi na Europa. Agora, o que se passa? Médio é efeito físico. Você está entendendo? Então, por exemplo, aquela pessoa que você viu, que está aí, como eu vi isso no Hawaii. Você está entendendo? A pessoa fraturou um dos ossos da perna. Aquilo tinha uma fratura exposta, o osso estava aparecendo. Aí ele começou a mexer naquilo e o povo tudo jogando energia em cima do negócio, fazendo uma corrente. Daí a pouco, aquilo foi mexendo, ele foi colocando o negócio para fazer a redução lá da fratura, aquele negócio todo foi acertando, até que depois passou assim, e daí a pouco você olhava, parecia que a pele já tinha feito a cicatrização. Isso é derrogação do processo biológico total que a gente compreende, que isso tudo exige tempo. Como é que aquilo foi feito em tão pouco tempo? Em minutos. Isso eu vi aqui fisicamente. Agora, extrafisicamente, a hora que a monja, por exemplo, põe lá os braços, joga energia, e daí a pouco as armas começam a queimar, daí a pouco eu vejo, aquilo tudo desapareceu. Como é que é isso? Essa química... Instantaneamente. Isso também é uma derrogação, instantaneamente. Outra coisa, o que ela usou? Então, veja, a energia pode acionar um processo químico que mexe em tudo. Não só na química da matéria morta, que lá seriam as armas, como a química também da matéria viva, como é o corpo da pessoa que estava com a fratura. Tá bom. Então, isso tudo é derrogação de leis. A gente tem que ver como é que é. Então, a base assim, dos fenômenos físicos é a ectoplasmia, né? Nesse caso que o senhor falou da fratura exposta. Por exemplo, tudo isso é derrogação de lei, se você for olhar. Por exemplo, o caso do Arigó. Ele fazia assim, ó, e começava, não, eu preciso de mais energia. Olha aqui o olho dessa pessoa. Daí a pouco começar a cair aquelas gotas no espaço, assim, ó. A gente via. Como é que é possível? Isso tudo, então, existe. O processo, todos esses fenômenos existem. Agora, o problema é que nós não comandamos nem os fenômenos comuns aqui. Você pensa bem agora comandar esses fenômenos grandões. A gente tem que governar isso tudo com o tempo. Agora, os serenões já fazem isso. Nós só deixamos essa dimensão, quer dizer, acabamos com a Seriec, deixamos de ter corpo de bicho, de dor de barriga, etc. tal, quando a gente dominar isso tudo. Quando a gente dominar, a gente vai embora, porque aqui não tem mais nada para ensinar para a gente. Aí a gente passa para outro programa, que eu não sei qual. Tá bom, obrigado. Esse é o caso. Professor, aqui no... Délio. Na fatologia, na página 36, na antepenúltima linha, o senhor coloca a extensão dos dicionários cerebrais propiciando a precisão comunicativa na intelectualidade longeva.
O senhor comenta bastante, né, o potencial da maturidade holopensênica na terceira idade. É nessa idade ou na maturidade intrafísica que realmente... Porque na terceira idade a pessoa já mostrou tudo que veio. Não tem mais nada para ela falar. É aquilo que eu já falei a meu respeito. Na terceira idade, o que tinha que mostrar, você já mostrou. A maioria das pessoas não precisa provar mais nada. Ela é aquilo. Aquilo. Esse aquilo é bom ou ruim? Depende. É ele. Então é muito importante a gente ver o processo da terceira idade. Eu falo aqui claramente em terceira idade. Pois é. Então a maturidade holopensênica real, mais forte, ela vai acontecer nesse momento na maioria das pessoas, com certeza ou não? Não é bem assim, não vamos generalizar, não é assim. Às vezes aparece aí um evoluciólogo, um serenão, ele já ia ser aos 14 anos. Não, lógico. Nessas eu estou falando de modo geral, você tem que examinar por aí. É a terceira idade que aí já fixou. Tudo que a pessoa já veio fazer, já fez força. E é por isso que o senhor realça tanta importância da longevidade, né? De você... Agora, você já pensou? Eu ainda não falo em quinta idade biológica, mas nós vamos caminhar para isso. Eu falo na quarta. A quarta é o que eu estou começando agora, 80 anos. Agora, a quinta, quando é que seria? Depois dos 100, 101 em diante. Porque... é o centenário. Essa maturidade é uma construção que você vai fazendo em 80, em 90, 100. A terceira idade é o sexagenário. A quarta idade é o octogenário. O outro seria o centenário. Eu espero que você chegue até no bicentenário. Tá certo? Eu também. A ser o bicentenário. Já pensou? Aqui na página 36, patologia, terceira e quarta linha. O senhor coloca a melhoria no convívio com as diferenças, o incremento na compreensão das dificuldades alheias. Sim. E a ampliação da paciência interconsciencial. Todas essas remitem à amenização do temperamento, né? É o quê? Amenização do temperamento. Tudo é. Parecem consequências do mesmo. É a paciência interconsciencial. Tem a ver com a autocompreensão? Tem a ver com todo o equilíbrio, né? A anticonflitividade, a desassedialidade. É o que vocês estão caminhando aí, vocês já estão começando a dominar isso. E tem alguns que já tem até uma camisa da Olimpíada. Que já conseguiu alguma coisa. É Rio 2016. Professor Valdo, uma outra pergunta. Na efeitologia, na terceira linha, o senhor coloca os efeitos diagnósticos da dissecção holopensênica. Dissecção holopensênica. O que você quer? São os efeitos diagnósticos. E o principal poderia ser a identificação materpensênica ou não necessariamente? Não necessariamente, porque às vezes você está no holopensênico, é de muita gente. Você tem que ver a média dele, não é só de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa, ela mora numa casa sozinha. O holopensênico, então, aí é o materpensênico dela que manda. Na casa dela, principalmente no quarto que ela dorme, a alcova dela, o escritório que ela trabalha. Mas agora, no lugar que tem muita gente, não. Ali é um holopensênico grupal. Muda. Tá certo? Tá certo. Obrigada. Mas então... Valdo, aqui na página 37, na binomiologia, o último binômio. A autogestão eficaz do binômio perdas, ganhos. O que você quer? É um monte de verbete, nós já falamos nisso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O problema todo aqui é o seguinte, é a pessoa mais séria que tem nisso, é a pessoa que quando ela está desenvolvendo a materialização e consecução da programação existencial, ela saber quando é que ela pratica um super e quando é que ela deve ser infiltrada. Isso aí é que eu considero das coisas mais avançadas que tem. Porque é nesse interregno, quer dizer, nesse intervalo,
Entende? Nesse meio termo, o meio tempo, é que a pessoa pode entrar por uma coisa ou por outra. Então ela tem que mostrar muita sabedoria, experiência, maturidade, selecionar as coisas corretamente. Você entendeu isso? Você colocou aí. Ela pode ser homem super, fazer um homem super ou ser infiltrado, fazer infiltração, que é uma coisa diferente da outra. Sim. Agora é interessante porque aí na verdade são 4 possibilidades. Quer dizer, ela pode cometer a omissão deficitária e pode também ser intrusivo. Tudo é perda de ganho. Complicado isso aqui, né? Mas esse é o caminho. Agora, eu coloquei já no fim aqui de proposta, a autogestão eficaz. Eficaz. Presta atenção. Perdas, ganhos. Agora, olha todos os outros binômios anteriores, tá? Tem aí, é um monte deles. Você tem que lembrar que esse detalhismo aí tem exatamente 14 itens, tá certo? Agora, ainda no binomiologia, 2 linhas antes. O binômio matriz mental, matriz cultural. Pois é, a matriz mental, a matriz cultural. Isso aqui é um negócio sério para a maioria de nós todos. Por quê? É justamente a razão disso aqui. A pessoa já tem uma matriz antiga, então nós estamos tentando ver se ela muda, muda a matriz. Tem vários nomes para isso, muda o disco, não é isso? Olha o outro lado, a outra face da moeda, tem várias coisas. Saia do bifrontismo, desça, você está entendendo? Não, do muro, desça da muralha, entendeu? Que aqui entra para a genética, né? Essa matriz, isso aí que você está falando, a pessoa... Agora, vocês estão vendo que vocês estão entendendo tudo dessa nossa situação num nível muito mais avançado agora, né? É tanto que eu estou falando, saltitando os assuntos, vocês estão entendendo tudo. Entende? Isso aí é um nível que valeu a pena depois, chegando aos 9 anos de tertúlia. Valdo. Aqui. Não é para você não, é para o Loche. Quais são os 4 Loche? Omissão deficitária, omissão superavitária, intrusão e o que mais? Em relação ao infiltrado seria intrusão. Quando a pessoa. E o outro infiltrado. Fala os 6. Começa perdas, aí você fala mais 2. Depois ganhos, e você fala mais 2. Aí você fala 6 para ela. É porque assim, o Valdo colocou que teria nessa. Homem super e o infiltrado cosmoético. Quer dizer, os 2 aí são positivos. Mas o conflito das pessoas muitas vezes, por exemplo, em relação ao homem super, é fazer uma omissão deficitária. E o infiltrado, a pessoa, se ela vai de maneira inadequada, pode ser intrusiva. Então, não são só 2 alternativas, são 4, na verdade. São 4. E com as 2 são 6 vetores. Perdas e ganhos. Ou 6 fatores, nós temos que considerar. Você coloca perdas e ganhos há 6 temas. Perdas é outra e ganhos é isso que ela está falando que dá 6? Você pode aplicar nesses 4 aí. São 3 ganhos e 3 perdas. Ou se você quiser, 3 perdas que você superou e colocou 3 ganhos. É isso aí. Escuta, homem super, infiltrado e o que mais? Desculpa perguntar de novo. Desculpa perguntar, mas homem super, infiltrado e infiltrado. Só os 2, né? Não. Tem Escuta. Você falou um terceiro que eu não sei. Vamos entender. É o perdas e ganhos. E tem o perdas e ganhos. Pois é, primeiro perdas e ganhos. E depois você falou depois você tem perdas porque a pessoa não fez a omissão. Então ela participou da máfia. Você na máfia. Tá, tudo bem. Você está entendendo? Ganhos, a hora que você saiu da máfia. Você fez a homem super. Agora, a infiltração foi a hora que você entrou na máfia, de maneira negativa. E a outra infiltração é a hora que você começou a ajudar o zoohotel, o jardim zoológico, sem ninguém saber que era você. Você deu uma de serenão. Entende? Agora só pergunta. Ele já ajudou muita gente calada. Se só falaram homem super infiltrado, não tem mais. Porque eu entendi que eram 3. A omissão deficitária e o intrusivo. O infiltrado, o contraponto seria o intrusivo. Ele está errado, ele não deveria fazer aquilo. Tem que ter o discernimento, foi isso. Correto.
Infiltrado que nós falamos não é a mesma coisa de intrusivo, tá certo? Muito embora ele seja intruso. Infiltrado cosmoético. O problema todo que manda aí é a cosmoética. Discernimento. Aqui no ar. Sim. Essa questão aí do perdas e ganhos tem a ver com a conflitividade? Tem. Tudo tem que ver com conflitividade. Tudo que tem conflito é da conflitividade. Perdas e ganhos é conflito. Então vamos examinar bem isso. É o processo. A maioria dos antagonismos podem ser um processo de conflitividade. Para não falar todos, que só para amainar um pouco. Eu queria aproveitar também, eu li naquele Mega Pensene Trivocabular, sim, que você tinha falado que todo conflito anticosmoético ou inexiste. Não, isso aí a gente tem que ver. Fala onde é que é. Ó. Tem aqui, se você quiser, vem aqui e mostra onde é que é. Mas livro, eu só falo com o livro na mão. Não, mas eu já escrevi os livros para isso. A ideia é de que todo conflito teria uma base anticosmoética. Precisa de ver o que é que você leu lá. Precisa de ver o que você está falando. O conflito em si, vamos entender bem, depende de quem detona o conflito. Eu, por exemplo, eu chego no lugar a primeira vez e falo uma coisa que é uma verdade relativa de ponta. Pode criar um conflito. A minha intenção não era aquela. Então, eu desencadeei ou detonei um conflito, mas positivo, a melhor. Então, vamos devagar. Agora, o que a gente fala da anticonflitividade é aquela pessoa que não tem conflito amargurante, que chateia a pessoa, que ela fica preocupada, que ela não dorme. Esse é o conflito que não presta, é o patológico. É esse aí que não vai. Agora, conflito de ideias. O que é o tertuliário? É o conflito de ideias. Isso aqui é o seio, a arena ideológica, ideativa, intelectiva, o que mais? Tititiva e tudo que vocês pensarem. Valdo, é que o conflito é um termo... João Paulo, você precisa de falar alguma coisa, isso é com você, né? É com você. Totalmente. Você é o homem da revisão. Como é que é? O cara é o homem do piolho. É o maior piolento que nós temos na área. É você. Você tá bom, mano. É que o conflito é um termo neutro. O pessoal está pensando que é só negativo. Ele é positivo também. Não, às vezes ele pode ser neutro. A gente tem que considerar isso. Ele é positivo, pode ser positivo ou negativo. Mas agora o que interessa é combater o conflito anticosmoético. É esse aí que é o sério. É isso que a gente insiste. Agora, esse anticonflito que você falou, por exemplo, Serenão, na verdade é um conflito que ele não se perturba com a... Talvez seja isso. Esse aí, o senhorzinho lá do Gustavo, é o cara anticonflitivo por excelência. Bem claro. Tem pessoas que são anticonflitivas. Vocês têm que procurar esse povo o mais depressa possível. Entre vocês já tem alguns que já estão começando a ser bem assim, proeminentes, estão começando a aparecer, sem conflito. Então é aquela pessoa que chega para você e não chora mais as mágoas de nada. Você até sente, está faltando alguma coisa aí. Você vai olhar, o que é isso? O que há? Tem alguma diferença. Entende? A reclamação é um conflito negativo, não é? A reclamação, o queixume, geralmente é um conflito negativo. A pessoa não se adaptou a alguma coisa, a alguma pessoa, a algum ambiente, alguma ideia. Talvez... Um processo antifilosófico. Eles acharam aí para mim, você achou, na página 151. Tá aí, vamos analisar aí as 3 palavras. São 3 palavras solamente, mis angústias. É o conflito. É justamente entende? O trivocabular. Há conflitos anticosmoéticos. Inexistem conflitos cosmoéticos. Puro não existe. Você está entendendo? Por quê?
Por que não existe? Porque na hora que se cria o conflito, tem gente que não vai entender você. É aquilo que eu cheguei lá e falei, cosmoeticamente, para ser puro, não tem. Você entendeu aí agora? O puro não tem. Então você pode falar que ele seja neutro. Mas homeostático, conflito homeostático, está ruim, né? Não dá. De alguma parte tem alguma coisa que bate. Eu entendi como um conflito, como é que se diz? Intraconsciencial. Um conflito intraconsciencial, que a pessoa, então, ela estaria diante de uma decisão ou uma coisa assim. Mas veja, ainda não é cosmoético, porque a pessoa ainda não é aquilo. Ela tem que vivenciar aquilo. A hora que ela vivenciou, acabou o conflito. É aquilo que o Arlindo pegou isso logo. Não, o conflito pode ser neutro. Mas agora, homeostático puro, não tem. Pensa nisso. Por isso que é conflito. Homeostasia é harmonia. É o contrário. Você acha que acaba esses conflitos a partir da dispersidade ou abaixo da dispersidade já tem algum... Eu não ponho a mão na cumbuca de jeito nenhum no baú. Tudo é possível, né? Às vezes uma pessoa não tem conflito nenhum. Agora, só tem uma coisa, precisa de analisar por que ela não tem. Porque senão é igual aquela pessoa que não tem assédio de modo nenhum. Por quê? Os assediadores têm medo de chegar perto dela. Ela é pior do que os assediadores. Então, como é que fica? Não, vamos raciocinar esse nível. A gente tem que ver. É um processo lógico. Vê se tem lógica. Então, ele é ótimo. Agora, ele tem o show solo anticosmoético dele. Entende? Ele faz o espetáculo. Entende? Sozinho. Mas é totalmente baratosférico. Então, você já pensou o cara que representa a baratosfera inteira? É esse. Nós aqui, eu quero dizer para vocês, nós não temos mais ninguém assim. Isso é o máximo. Só isso já é uma bênção, esse óleo pensando que nós temos. Viu, Rosa? Você entendeu, né? Mas onde é que a gente... Por isso que a turma do AVA tem que ter muita paciência. Viu, chefa? Você está entendendo, né? Mas, por exemplo, onde é que a gente pode dizer que essa pessoa, que os assediadores não chegam perto dele? Aonde está o ponto? Onde está o ponto de conflito dele? Algum ele tem? O ponto de conflito dele é que ele é anticosmoético. Que ele não faz o bem com a tranquilidade que ele já acha que ele conseguiu para ele. Agora, na hora que ele é assim, as energias dele não estão boas, não são sadias. Então, por exemplo, o cara bom com energia negativa só dele, não tem energia de ninguém de fora. Mas ele, por exemplo, ele não acessa a central extrafísica de energia, ele não tem nada disso. Ele está isolado dentro da doença dele. Ele é um autista energético. Existe uma incoerência grande, mas ele não sofre com isso ainda, não é isso? Não, sofrer sofre, porque ele não pode ter muita tranquilidade sendo egocêntrico. O egocentrismo não dá tranquilidade para ninguém. Alguma coisa deve ter, problema dele. Teria que perguntar para ele. Entendeu? Agora, o processo dele andar, sobranceiro, altaneiro, totalmente. Esse não precisa dar banana, ele já é o bananal inteiro. Você está entendendo como é que é? Então, mas isso não é o correto. A gente não pode ser assim. Você já pensou se eu chegasse aqui e falasse, olha, hoje não tem papo comigo, eu vou dar uma banana para cada um aqui, tchau. Isso não dá certo. Eu não estou fazendo diálogo, não há interlocução, não tem dialética. E aí o Arlindar ia reclamar, o nosso chefe lá ia atrás de mim, ver o que ia dar. O que houve? O homem ficou doido. Não é isso? É comum uma consciência como Euripides Barçanufo passar boa parte da vida envolvido com igrejas e doutrinas para depois de muita discussão e muito custo ser convencida da multidimensionalidade? Não, ele já sabia, mas o ambiente não permitiu que ele deslanchasse. Não nasceriam pessoas assim com mais facilidade de compreensão do assunto?
De que modo o senhor explicaria esse paradoxo? Não, ele morreu com 38 anos, ainda estava envolvido tudo com o processo de espiritismo. Eu saí do espiritismo com 34. Eu saí antes dele. Ele dessomou, né? Com 38, e era espírita. Eu não, com 34 eu deixei o espiritismo. Em Pensenologia, página 35, segunda linha. A maturidade holopensênica ideal é a do ambiente com predominância de pessoas na terceira idade biológica, lúcida e equilibrada. Sim, o que é que você quer saber mais? Eu já toquei nesse assunto aqui. Na terceira idade biológica, vamos entender, as pessoas, então, quando são lúcidas e equilibradas, elas já apresentaram tudo que ela tinha que fazer em matéria de proex, a situação pelo menos está bem encaminhada. Às vezes só falta a cereja do bolo, mais nada, é só uma acabativa finalzinho, a final. Então, o mais, tudo já foi feito. Então, essa pessoa, geralmente, ela vai ter um holopensene mais equilibrado. É um homem, se é homem, não vai bater na mulher. Entendeu? Nessa idade. É diferente daquilo lá. Fazendo um paralelo dessa afirmação com o exposto em Paradoxologia, página 37, terceira linha, que afirma que nem sempre o ambiente e os gerontes apresentam a holomaturidade, observe que seria entre as consciências mais maduras que se encontraria a maturidade, mas isso é o óbvio. Alguém vai perguntar, diferente disso? Você vai achar maturidade todo dia no menino de 10 anos? Não, é raridade, é chamada exceção, é o gêniozinho, chama-se precocidade, outro nome que eles chamam é o prodígio infantil, porque a pessoa é uma exceção à regra. A regra é a maturidade. É a gente encontrar, por exemplo, o Arlindo e saber o que o Arlindo tem de maturidade. Esse cabelo branco serve para quê? Como é que é? Isso é que é a maturidade, senão não adianta. Agora, quais ideias poderia... Eu estou falando dos seus cabelos brancos, porque eu não tenho, né? Eu tenho barba branca, é diferente, viu, Arlindo? Tá certo? Quais ideias poderia nos apresentar para antecipar o nível de maturidade de nossa juventude? Lembrando aqui a questão colocada no início dessa tertúlia do professor universitário que não estava mais suportando a imaturidade de seus alunos. Olha, o nível de maturidade da juventude, principalmente juventude que faz barulho aí sem parar, dá pena. Essa noite, por exemplo, aí vocês ouviram uma bateção da África. Eu lembro do Castro Alves, tambores da África. Você está entendendo? Tum, 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 tum. Gente, eu ouvi isso hoje umas 6 horas em seguida. Eu estava trabalhando. Tum, tum, tum. Agora, eu acho o seguinte, no Brasil, quem vem para cá pode se preparar que os tambores vão azucrinar a cabeça dele. Lá em Ipanema, havia a turma do Tóxico, na minha ocasião lá no Morro do Cantagalo, que eles tocavam o tum-tum-tum, e agora começava o negócio mais ou menos em dezembro, e ia até fevereiro, tum-tum-tum, tum-tum-tum, e isso, ó. Então eu falava, os tambores da África. Vocês sabem o que é tambores da África? Isso é do verso do Castro Alves, falando sobre o processo da escravatura, porque essa música toda é de escrava, né? Vocês sabem disso. Então, vamos pensar nisso aqui. Essa turma toda aí da juventude hoje é isso. Agora, o Loche, você que é professor desse povo, seria bom você falar sobre isso aqui em relação com a Apex. Esse professor, por exemplo, que dá aula para a gente entre 19 e 25 anos. O que é que deve fazer? E o povo é da bagunça, da balbúrdia. Ele não, tudo indica que ele não está tendo força de segurar a classe. É chamado domínio de classe, né? Um dos pontos que contribui muito para essa dispersão e os alunos que acabam não prestando muita atenção na aula, é quando o professor ele não consegue trazer as informações da disciplina dele para o cotidiano daquela turma, daqueles alunos. Então, uma dica que a gente sugere é conseguir trazer temas, conteúdos que façam a ponte com aquilo que é a experiência daqueles alunos. E que coloque também, hoje se trabalha muito o conceito de desafios cognitivos. São situações, problemas onde os alunos possam mais participar e interagir.
A questão daquele professor, daquele modelo de aula clássico, onde fica o professor falando horas e horas e os alunos só anotando, hoje em dia isso já não é mais possível. É muito importante fazer essa interação. Essa interação, esse envolvimento. Outra coisa, tem que fazer os grupos de pesquisa, né? Isso. Isso aí seria bom entrar com isso. Agora aqui, o senhor pode aprofundar na parafatologia, página 36, segunda linha, o programa extrafísico do OFIEX e a relação com o holopensenograma do ofiexista? Olha, o programa extrafísico do OFIEX é a pessoa, o ofiexista, que tem que examinar o que é que ele tem, como é que ele atende, quem é que ele atende, de que modo que é, como é. Que isso aí é muito importante. É igualzinho o caso que aconteceu comigo hoje, que o Pedro foi atrás de mim porque pensou que eu não estivesse sabendo o horário. Mas foi porque ela levou aquele pacotão de cartas sobre a minha TENEPS e OFIEX. Então eu estava começando a abrir, porque a hora que eu ia sair, o amparador falou, não, veja tudo primeiro. E eu guardei, tem 2 casos lá que precisa, não sai aqui da minha cabeça, estou só pensando neles, que é caso sério, muito sério, precisa de ajudar mesmo. Então eu estou pensando com a energia, com a situação toda, para ver o que nós vamos fazer com isso, para ajudar aí a distância. De modo que isso faz parte do holopensenograma do ofiexista, é o meu caso. Agora, junto com isso, são esses estudos que eu faço aqui, avançadinho. Esse estudo eu já venho fazendo, faz mais ou menos uns 15 anos, que eu estudo isso que eu falo aqui, desses temas avançados de parapsiquismo, da consciência, da evolução, esses casos todos que a gente fala. Que a gente levou para o sobrepairamento, tudo isso. Isso tudo faz parte desse holopensenograma do ofiexista. Outra aqui, se a conscienciologia não fosse proposta pelo senhor, existiria nos planos extrafísicos um backup ou substituto natural para puxar o assunto, ou o processo seria atrasado mais uma geração? Não, viria mais gente aí para trabalhar, talvez até melhor do que eu. Eles me colocaram lá porque na hora eu estava lá por lá. O negócio é disponível, estava vacante, não é isso? Bom, aqui no ar, de novo. Aproveitando aí esse estudo dos arcanos, e tem especialista aí. Dessa vez eu te peguei. Essa costa, eu não sabia que você ia aparecer. Hoje não é dia de ele aparecer assim, né? Agora veja, te pegou em cheio. Outra coisa, os arcanos são anteriores ao feudalismo e à monarquia, tá certo? Muito embora envolva muita coisa de feudalismo. Todos aqueles caras pegavam o processo da arcanologia para poder dominar as pessoas. Daquele binômio que o Loche citou, que é o de matriz mental, matriz cultural, você fala que você, o Eurípides Barçanufo e esse senhor lá de Nova York, que tinha a base egípcia, né? Mas lá você já tinha um parapsiquismo desenvolvido, já tinha projeção, tudo. Qual que é a base mesmo que você vê? Aquela questão que você fala da China, da diáspora que houve, qual que é a base desse estudo aqui no planeta que você acha? Olha, a base mesmo é ver o que pode fazer para você, com um trabalho menor, ajudar maior número de pessoas. Isso é que é a coisa mais inteligente dessa história toda. E que não é fácil. Mas onde... Porque tudo, às vezes, você trabalha demais para ter um resultadinho pequenininho. Agora, a inversão dessa posição é muito difícil. Mas que eu entendi aí que ele está colocando, vê se é isso aí, James. É que no Egito vocês já possuíam um parapsiquismo avançado. Já alguma coisa. Se lá o gasto. Se lá mas já possui. Mas havia muita conotação atrapalhada. Mas a pergunta, aquela bobajada toda sobre o processo da tanatologia, por exemplo, no Egito, era horrível. Então, mas o problema da morte. Se lá vocês já possuíam isso, você, o Barçanufo, esse senhor lá de Nova York, de onde veio? O que foi antes que isso realmente foi desenvolvido para a aí tem outras coisas. Qual seria o local? Aquilo que eu falo para vocês sobre o tintagel e outras cositas mais. Mas seria antes do Egito? Tem umas coisas dessas que é coisa muito antiga, que a gente não sabe de onde. Né? Eu não sei. A hora que o negócio começou a ir para muito fundo, eu não lembro, não sei. Não tem conotação. Você sabe, tudo que você começou a mexer com 20 séculos aí para trás, já começa a embananar o meio de campo. Embola tudo. A questão da China, ela é anterior ao Egito? Não, aí é que é o X. Se de ver o povo que veio para cá, as levas das migrações entrando na Terra nessa ocasião. Eu quase não falo nessas coisas, mas isso aí é seríssimo.
As transmigrações, né? De onde vieram esse povo. Isso que eu queria chegar. Não dá para você, por exemplo, a China é muito diferente do Egito. Não dá para mostrar igual. Agora, por exemplo, já os judeus com os egípcios, não, é tudo igual, é tudo a mesma fonte. Mas agora a China, Urubucerva, tudo diferente. Escuta, nós estamos estudando aí, essas coisas aí, inclusive o negócio do EM. Sim. Pensa bem a diferença étnica, biológica, genética da turma da China. Não é japonês, que japonês é derivado deles. O problema é ver a China com o processo, por exemplo, egípcio. Olha as etnias. Compara uma coisa com outra. A diferença então, mas aí é aquela hipótese das raças mônadas. Com a etnia, no caso, melhor, com as transmigrações. Eu te pergunto. Seria isso? Isso às vezes tem lógica. Se tem uma porção de gente, alguma coisa daquele sinal daquele povo ficou. Isso é um processo genético. Para mim, o estudo do DNA vai mostrar muito isso. Uma outra coisa que precisa ser estudada muito seriamente, que eu estou esperando a neurologia, por incrível que pareça, vê se vocês me entendem, é o processo dos menininhos que tem o olho puxado. Já sabe o nome. Síndrome de Down. A síndrome de Down com tudo isso. Mas o que você está... Escuta, se dentro da etnia dá uma alteração, que a pessoa mudou os olhos e deu uma doença, que é a síndrome de Down, como é que a pessoa que veio de um outro planeta, que estava com o olho puxado, e ninguém é doente? Acapite? Então nós temos que começar a pensar isso tudo. Tudo isso é etnia, é estudo da genética. Então eu acho que a parapatologia da síndrome de Down, junto com a raça chinesa, o DNA, a genética que estão estudando, isso tudo tem que ser casado e ver tudo de onde quer que veio. Por quê? O que aconteceu? Um dá patologia, o outro é normal. Acapite? O povo não fala isso. Eu nunca vi um estudo que falasse assim de Down com chinês. Agora, não precisa falar com chinês, pode falar com os russos, que tudo tem relação também lá com eles, que é o processo asiático. Tá certo? Vocês sabem que o nome da síndrome de Down antigamente era mongolóide, era mongol. Por aí você vê. Então, como é que é isso? Tem que examinar. A mesma coisa, por exemplo, isso aí do ponto de vista oftalmológico, tá certo? Que é o processo da decussação de pirâmide. Por que é que isso influi? Pois é, o quiasma óptico, como é que fica? Mas agora tem outras coisas. E o problema da energia que vem para a pele e a diferença de pele? O africano, o nórdico, o ariano, como é que é isso? Tudo aí nós temos que estudar como é que é. Então, por exemplo, essas coisas tem as levas desse povo que chegou, da transmigração, da chegada, não é transmigração da saída, transmigração de chegada. Isso tudo tem que ser estudado. E a turma do EM seria o exemplo mais recente. O EM nós estamos vendo por um aspecto. Agora veja, eu quando comecei a estudar as coisas dele, tudo isso me veio na cabeça. Bom, né, eles falam muito... Por isso que é que eu comecei a dar valor para o negócio lá do Egito. Sim. Foi aí que eu descobri descobri assim, né? Eu mesmo identifiquei as coisas lendo que os judeus eles começaram foi de egípcio. Então todos eles são árabes. Se você não quiser usar a palavra árabe, arranja muçulmano, islâmico, arranja o que for, mas tudo é a mesma coisa. A Blavatsky fala muito das raças raízes, né? Como é que é? As raças raízes, que vieram das transmigrações de outros planetas, né? Cada um formou uma linha diferente. Os hindus, os egípcios, essa hipótese os chineses... da antiguidade. Eles já pensavam isso. Isso vem lendo do Egito, outra coisa, né? eles ainda falavam assim, uns fizeram a transmigração e desceram na África, outros desceram no Oriente. Isso. Aí vieram chineses e africanos. Então, a base para psi, então, vieram desse pessoal que foi transmigrado, né, basicamente. Por exemplo, a criação dos trigramas. Agora, outros na que eles China. falaram que pousaram, que fizeram a aterrissagem,
É a turma lá do Stonehenge, Tintagel. O Stonehenge hoje já se sabe que é da época do Egito, né? Pois é. Ele é mais antigo que algumas pirâmides. Mas é mais antigo esse povo todo. É mais antigo que algumas pirâmides. Agora, Tintagel. Pensa bem a Tintagel, que é a base. Foi o que eu falei para a turma. Vocês querem estudar? Vão lá. É que não tem mais nada. Esse lugar você chega, está tudo assim descampado, uma formiga andando ali, um capinzinho pequeno, muita pedra por ali, areia lá, e fica por isso mesmo. E você pergunta alguma coisa, ninguém te responde. Bom, não é fácil. A minha dúvida é que, igual na China, por exemplo, na época da agricultura, que não existia nem linguagem ainda, surgiram os trigramas, né? Que foi aquilo. Aquilo é tipicamente uma coisa que parece extra de outros planetas, né? Que ele não, e até hoje na China ainda tem isso. Por exemplo, na década de 60, eu fui aos territórios livres, junto de Hong Kong, no início da China, para ver a turma de plantação do arroz. Então, aquele povo que tem aquele chapéu assim, ó, está entendendo? Cônico e redondo, né? Ele é redondo e é cônico, entende? Então, o povo tudo debaixo do sol ali, mexendo, igualzinho o Vale do Pó na Itália. Aquele monte chinês, tudo igualzinho, plantando arroz. Isso é junto de Hong Kong na década de 60. Faz 50 anos eu vi esse povo tudo lá. Aquilo tudo é um negócio super primitivo, muito antigo. Entende? Parece que no Vale do Pó, quando havia a plantação de arroz, não era melhor do que essa. E tudo com lugar que tem muita água. Eles estendiam a água para melhorar o arrozal. Parece que em Goiás, parece que tinha essa. Tinha também em Goiás. Tinha lugar que eles andaram plantando desse jeito. Entendeu? Professor, no B, aqui em cima, B, aqui. Professor, só para complementar um pouquinho com relação ao Dao e os chineses, existem exames que são feitos no primeiro trimestre de gravidez para ver se tem maior chance de ter síndrome de Down. Tá? Um deles é medir o osso nasal. E o que eles estão vendo? A gente tinha alguns parâmetros que eram medindo maior do que 0,5 centímetros, por exemplo. E esse parâmetro, hoje em dia, ele tem caído, ou seja, no screen, nessa pesquisa. Por quê? Porque os orientais têm o osso nasal menor. Então, hoje em dia, a gente está considerando presente ou ausente no coisa. E só para complementar mais um pouco, eu acho que os chineses estão na frente, sim. Eu vim do Congresso Mundial de Medicina Fetal, agora em junho, que foi na Ilha de Malta, e os chineses são os que mais, são os alunos, pessoal jovem, 18, 20 anos, que apresentaram os melhores trabalhos com relação à genética, estudo genético e as pesquisas das malformações. Muito interessante, muito interessante. Isso aí está bem avançado, já caminharam, muito interessante. Então. Eles têm agora, o que eles estão estudando... Eu não sabia disso, não. E eles estão estudando diagnóstico fetal em sangue materno. Então, hoje, daqui a uns anos, nós não vamos precisar mais entrar, colher líquido do bebê para estudar. E eles são... Para mim, eles vão descobrir um jeito de consertar o processo da síndrome de Down em pouco tempo. Eu também acho. Eu penso que estão na beira dessa história. São os mais isso avançados. Não é tão difícil. Se começar a pensar e mexer aí, pode ser que melhora muita coisa no cérebro do povo. É isso aí. Muito bom, hein? Bela notícia essa. Ok. Professor, falando um pouquinho de síndrome de Down, que eu atendo, né, pacientes especiais, uma coisa que me chama atenção no síndrome de Down, que ele tem uma voz, uma ressonância vocal, e pode ter a ver com essa configuração facial, né? Que é muito parecido com o oriental, em termos de ressonância de respiração e processo de nasalização. Então, é uma tendência a uma nasalização. Aí entra o negócio da linguagem por causa da fonação. Isso. É o mecanismo da fala. Aí tem que ver porque tem relação. Isso. E o que chama... Uma outra coisa séria, só que eu quero te falar. Uma coisa que me impressionou muito foi quando eu vi uma peça só de gente síndrome de Down, feita lá em Niterói. E perfeito. Atores e atrizes, tudo Down. E perfeito o que eles estavam participando. Agora, tudo dentro daquele processo. Eles não podem sair de certas coisas que eles se manifestam. Isso. E outra coisa que chama atenção na cognição do Down, porque eu já atendi Downs de todas as idades, né? Eles têm um tipo de amorosidade, eu vou chamar assim, tá? Porque não é uma emocionalidade. É muito diferente em termos de interação.
né? E energia de amorosidade e de processo de abertismo de interação que em outras quadros de consciências especiais, né? De pessoas especiais, é muito diferente. Então, é um abertismo interacional. E por paradoxo, assim, em termos de trabalho, é um trabalho de articulação de fala, às vezes mais difícil do que outras ocorrências. Por outro lado, essa interação ela é muito afetiva, mas é amorosa, não é emocional. Então, acho que vale a pena, sim, estudar profundamente. Isso é interessante. Eu sou encasquetado com isso faz só meio século, tá? Eu fico muito feliz com essa notícia. No passado, o conhecimento era muito condicionado às iniciações, misticismo religioso e mitologia. Não havendo maturidade holopensênica, na maior parte dos lugares onde se falava em evolução e parapsiquismo, para pesquisas sérias e isentas de conteúdo imaginativo. Como puder se formar serenões nessas condições? Seriam eles autodidatas conscienciais? Não, você está bobeando. Muitos serenões vieram, foi do outro planeta. Tudo indica que esse planeta aqui é muito novo, ele ainda não tem serenão autóctone, serenão nacional, terrestre, terráqueo. Não existe isso. Pode ser que vão aparecer ainda outros, mas ainda não tem isso. Então, seria eles autodidatas conscienciais, ou a maioria dos que existem hoje são de realidades extraplanetárias. São realidades extraplanetárias. Mas, Valdo, aqui você não disse que a monja se separou da gente? Justamente aí? Como que ela, não foi aí que ela se tornou serenona? Eu te pergunto só. Quando eu vim para cá, eu era pré-serenão, ela já era serenona. E daí? Aí depois é que ela separou da gente? Eu entendi que ela separou ela ao já virar era serenona. serenona. Ela não estava separada. Ela nunca separou de mim. Eu tenho uma filha dileta. Não. Você me perdoa o mau jeito, mas é verdade. Peraí. Lembra? Vocês entendem, né? Valdo, vocês me entendem, não entendem? Lembra quando eu te fiz a pergunta lá de tinta gel? E aí você ainda confirmou sim, porque ali é que ela se separou do grupo da gente. Foi. Mas então ela se separou por causa do trabalho. Veio o Max Mecanismo e junto com o Colégio Invisível dos Serenões e deu uma ordem para ela. Aí mudou tudo. Ela estava mais chegada. Mas agora, por exemplo, dos últimos tempos para cá, ela começou a se achegar de novo. Agora, já pensou quantos milênios? Cada um faz o que pode, né? Tenho dúvida no que diz respeito ao câncer. Muitas pessoas conhecidas de boa índole, inclusive o Steve Jobs, estão morrendo dessa doença. Existe algum mecanismo multidimensional que controla a lei do karma, quem morre dessa doença? Por que bandidos e assassinos vivem às vezes sem qualquer doença? Não adianta não força a barra, que olha aqui, já falaram tanta besteira sobre câncer. Câncer é doença igual às outras mesmo, sempre existiu, não tem nada de conotação. A conotação séria é o seguinte: ou a pessoa é cosmoética ou é anticosmoética, aí pega um monte de doença, mas não é só câncer. Câncer não quer dizer tanto, né, assim. E outra coisa, bandido, ele já é doente por si, ele tem uma das piores doenças que tem, que é a ilicitude, que é a marginalidade, a criminalidade. Então pensa bem. O senhor comenta que desde os 9 anos de idade realizava e analisava suas projeções. O processo de anotações sistemáticas e análise começaram nessa idade ou mais tarde? Não, começou aos 4 anos comigo. Eu já expliquei isso aí. A minha mãe, que era professora, olhou que eu era bom de estudo e de prestar muita atenção, e outra coisa, ela já estava saturada com as minhas perguntas. Então ela chega para mim e fala assim: olha, meu filho, eu não vou esperar que você entre no grupo, eu vou te ensinar a ler e escrever agora. Vamos trabalhar com isso. Está aqui, caderno e lápis. E nós vamos começar a trabalhar com isso. E aqui está um livro. Foi assim que começou. Eu tinha 4 anos. Uma outra coisa, minha mãe lecionou 35 anos para alfabetizar a meninada. A minha irmã, que é 12 anos mais nova do que eu, também começou a ler e escrever com 4 anos de idade. Ela era também tão bem na situação
que eles arranjaram lá, o meu avô, na situação que ela morava com o meu avô, porque o meu avô mandou meu pai passear. Então, o que é que se passa? Ela foi estudar no Ogranbury, Instituto Ogranbury, de Lavras, lá em Minas Gerais, que era dos americanos e das freiras, tinha americana, freira, o negócio era alto nível, Instituto Ogranbury, era o maior de Minas Gerais em matéria de top. A minha irmã fez estudo nesse instituto, isso a partir muito pequena. Tanto teve uma temporada que ela ficava mais lá no instituto, lá, porque ia para Lavras, isso na infância dela. Agora, eu nasci 12 anos praticamente depois que ela nasceu. Então, essa que é a nossa diferença da situação. Não sei se está bem claro isso. Então, a situação é outra. A situação aí, o processo, por exemplo. Agora, 9 anos é quando eu tive aquela projeção que a gente fez barba, cabelo e bigode para clarear a situação e deixou tudo friamente, de maneira equilibrada. Eu tive total confiança no que a gente estava fazendo. Com 9 anos, isso é fora de série. Na página 36, na Principiologia, sim, o último princípio que você coloca, você pode fazer a correlação com a temática? O princípio do direito universal ao livre pensamento, é esse aqui? Isso, a maturidade holopensênica. O caso todo é o seguinte: esse princípio, ele é uma das bases do direito da consciência, né? O direito da personalidade, o direito do cidadão, que é o direito universal ao livre pensamento. Então, por exemplo, se você tem autodesassédio e não permite que o heteroassédio entre como uma intrusão, um exopensênio no seu micro-universo consciencial, você mantém o seu livre pensamento o tempo todo e ninguém entra nele. Agora, quando você começa a desenvolver as coisas, você começa a entrar no pensamento das outras pessoas e as pessoas entram no seu pensamento, mas aí já é o nível da consciência. É um processo da paratelepatia, é uma coisa mais avançada. E aí entra a autotaquirritmia, muda tudo também aí. Então, esse processo do direito universal ao livre pensamento, vão pensar nisso baseado no tema disso aqui, maturidade holopensênica, é o tema desse verbete. Isso aí é a base de tudo. Então, tudo cresce por aí. A evolução é feita pelo holopensênico da pessoa. Se você for estudar o nível de holopensênico da pessoa, você tem todo o conscienciograma dela, a avaliação autoconscienciometrológica dela inteira. Entende? Se você for examinar e chegar à conclusão qual é o mater pensene dela e quais são os pensenes que ela mais usa no dia a dia, você tem a consciência toda na sua mão em matéria de verificação da realidade dela. Outra coisa, muito daquilo que, isso eu falando agora, não passar um parente só da história, muito daquilo que o transmentor e os evoluciólogos fazem é tudo na base da pensenidade. E outra coisa, é de uma inteligência enorme, se você for pensar. Por que é que eu toco tanto em pensando com vocês? Para ver se cai a ficha. Entende? Agora, é difícil pelo seguinte: se isso fosse fácil, a humanidade já estava usando pensando há milhões de anos, ou milhares de anos pelo menos. Não é verdade? Com certeza. Agora, Valdo, você comentou aí a relação desse livre pensamento, o autodesassédio, né? Que aí a pessoa consegue chegar nisso. Livre pensamento quer dizer livre autopensenização. Agora, no caso do teleguiado autocrítico, quer dizer, ele permite, quer dizer, ele tem o controle do processo. Ele já está mais para lá do que para cá. Então, ele estendeu os domínios dele. Presta atenção, os domínios. O micro-universo dele ficou elástico. Sim, mas agora, isso começa na UFIEX. Na UFIEX. Mas o teleguiado, ele está sendo... Ele tem ali uma ele já está totalmente engajado. Então, ele é engajador, engajadão.
O cara estava falando para mim, ô Valdo, como é que é? Eu falei assim, ele é engajadão, foi o nome que eu usei para o cara entender. Ah, sei, entendi. Quer dizer, o mais engajado de todo mundo é o teleguiado autocrítico. Entende? É o mais engajado. Então, por exemplo, ele já começa a saber as coisas do evoluciólogo, porque ele está engajado. Ele já é de dentro, ele é da Copa e Cozinha. Entende? Ele é do Intramuros, ele entra na sala de visita. Entendeu? Ele participa da conversa, não é assim que o povo fala? Tem vários nomes para isso, né? É o Intramuros. Então ele é lá de dentro. Agora veja, até um certo ponto, ele é uma espécie assim de assessor do evoluciólogo. Se você entender por aí, você vai entender o resto. Assim como, então vamos estabelecer uma equação de acordo com a nossa amiga professora Rosa Nader. Assim como, olha só a equação, assim como o evoluciólogo é o assessor do serenão e o serenão é o assessor da consciência livre, o teleguiado autocrítico é o assessor do evoluciólogo. A semiconsciência, até um certo ponto, em certas injunções, pode ser assessora do teleguiado. O desperto pode ser assessor da semiconsciência. E por aí vai. Então você pega toda aquela escala e vai vendo para baixo. Você vai entender tudo. Agora, gente, isso tem uma lógica danada. Fazem mais de 22 anos que eu falo nessa escala. Até hoje ninguém veio para derrubar algum dado da escala. Não é chato isso? Por quê? Porque já são muitos séculos que a gente estuda isso. Então, Valdo. O Zéfiro estuda essa escala há muito tempo. Ó. Então, esse teleguiamento, o teleguiador do teleguiado seria o evoluciólogo? Do teleguiado... Que ele está sendo teleguiado. É o óbvio. É o evoluciólogo, então. O colégio invisível que determina as atividades do teleguiado é o colégio invisível dos evoluciólogos. Por aí você vê, põe o colégio invisível nisso. Onde é que está o Roberto? Olha lá. Põe o colégio invisível lá do Roberto, os colégios dele todos, que você vai entender a turma de baixo. O que vocês acham? Qual é o colégio invisível que manda em mim, Roberto? Os evoluciólogos. Eu não acho. Quase, hein? Chegou perto, mas não acho. Eu não acho. Mais ou menos, alguma coisa já tem, não, sempre consegue, já tem. Agora, como é que eu posso ter certeza da minha condição? Eu tenho já alguma ideia sobre isso. Essa eu posso te falar. O que você acha? Não, nada disso. O FIEX. Ele pescou. A autofiex é um deslindamento. Sabe o que é deslindar, né? Pôr os pratos na mesa. Deixar o coração bater em cima da mesa. Não é isso? É assim que o povo gosta de falar, não é isso? A OFIEX chega nisso. Escuta só. A OFIEX é a hora que se atende o processo extrafísico diretamente com você, junto com um amparador super especializado. Em matéria de amparo, aquele é o maior, é o teto, é o máximo. É o marechal da história. Está entendendo? Então, céu de brigadeiro, entende? Imagem almirante. Então, esse é o nível. A hora que chega naquilo, pensa bem as repercussões que não tem em cima de você. Coloque ali dentro a sua paraprocedência. Como é que fica? As relações que tem, o povo que aparece ali, que você vai ter que assistir. Então, o que é no duro mesmo ao FIEX? Nada mais do que a continuação daquele trabalho assistencial que você fazia antes de ressomar dentro da comunex assistencial que você atingia mais, que era a sua paraprocedência. Isso aí fica tudo óbvio. Agora veja, olha o princípio, meio e fim, lógico e racional de todo esse arcabouço, essa estrutura evolutiva. Agora, vocês estão começando a entender como é que esse assunto todo tem relação com a maturidade holopensênica. Então, a melhor maturidade holopensênica
é aquela que já envolva, se for possível, uma OFIEX. O que vocês acham? Eu desejo isso para todos, tá certo? Eu, se pudesse, ia distribuir. Do jeito que eu distribuí esse papel aqui hoje, eu ia fazer isso. Entrada para a SOFIEX. A entrada para a SOFIEX. Ingresso para a SOFIEX. O alvará. É o alvará da OFIEX. O alvará da OFIEX. Acabou de ser liberado. A gente pode fazer o raciocínio inverso, então. Dependendo da paraprocedência, obviamente, a Consim não vai adquirir OFIEX. Então, se a maioria de nós estamos no primeiro curso intermissivo, a tendência de alcançar uma OFIEX é muito, aqui, muito vamos baixa. começar mais embaixo. Uma pessoa que fuma, ela nunca vai chegar a uma TENEPS boa. O que você acha? Então, se você começar a ver o processo patológico de baixo para cima, tem isso tudo, começa com a TENEPS. Entendeu? Vamos começar por aí, aí você vai ver o resto. Então, agora, tudo tem sua razão, né? Poxa. Agora, a evolução é um negócio seríssimo, né? É ou não é? Não é seríssimo? Hein? O que tem? Aí é um processo extrafísico, né? E é com as repercussões disso. A identidade extra tem muita influência no OFIEX. Por que tem? Por causa da freguesia, a clientela, a assistência, a assistencialidade. Qual é o corpus da sua assistencialidade da OFIEX? Depende, se você tem um processo, a interação do problema da rede extrafísica ou intermissiva da parasociedade sua, quer dizer, a sua rede parasocial. Estão entendendo? Isso tem uma influência enorme. Olha a lógica de novo, olha o entrosamento, tudo óbvio. Está claro? Agora, gente, eu desejo então a vocês muita maturidade, inclusive a maturidade holopensênica. E desejo a vocês que vocês estudam ainda de vez em quando, dê uma palhinha para a arcanologia, para se atualizarem sobre esses dados. A minha intenção foi essa. Não sei se obtive sucesso, mas a intenção foi boa. Vamos ver daqui para frente o que é que aparece mais. Muitas graças e, por favor, os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 111 assinaturas no livro de presença, 41 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 44 votos presenciais, 10 votos online. Hoje temos 5 recados. Miriam, Fórum de Responsabilidade Ambiental, Neida, curso Professor Marcelo da Luz, São Paulo, Valdirene, Acoplamentário, Fernando, Conselho dos 500, Cristina Aracaki, Encontro, Colégio Invisível, Cosmo e Ecologia. Vamos solicitar só aguardar em silêncio, quem tiver que sair também fazer em silêncio para poder ouvir os recados. E antes Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Quando nós convidamos vocês a serem amigos da enciclopédia, talvez possa surgir a pergunta, tá, mas o que eu ganho em troca com isso? O que eu recebo? Né? Na verdade, é muito mais que um curso, é muito mais que um livro. Vocês, na verdade, estão ajudando a manter este curso de longo curso, que são as tertúlias todos os dias. E este local, o tertuliário, além do holociclo e da holoteca, e também a realidade, a concretude da própria enciclopédia, que em breve a nova edição vai ter mais de 9.000 páginas, 10 volumes, 106 verbetógrafos autores e 2.146 verbetes. Então, o que vocês ganham em troca é muito concreto e muito mais que isso. Vocês estão ajudando, mantendo todo esse patrimônio consciencial que pertence a toda a humanidade. Obrigada. Se você quer desenvolver a sua maturidade holopensênica, tendo uma relação madura com o planeta onde você vive, venha fazer a sua inscrição e venha discutir temas relativos à saúde planetária, portanto, a nossa saúde, no site www.planeta.org.br.
responsabilidadeplanetária.org, você pode fazer suas inscrições. Esse primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária, ele vai trazer temas importantes, abrangentes e espera, então, a sua presença. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar o próximo evento do professor Marcelo da Luz em São Paulo, onde fará o lançamento da obra Onde a Religião Termina. Então, dia 20 de outubro, na próxima quinta-feira, na Mega Store da Livraria Saraiva do Shopping Paulista, às 19h30, será o lançamento da obra. E no dia 22 de outubro, próximo sábado, das 9h30 até as 17h30, será o curso Descrenciologia. O local será no IPC São Paulo, na Rua Alameda Santos, 1293, sala 42. Para maiores informações, busque o telefone. Código de área 11 3287 9705. Participem, estão todos convidados. Boa tarde a todos. O convite para o curso acoplamentário, que vai acontecer na próxima semana, de 21 a 23 de outubro, aqui no CAEC, com a temática psicometria. Os EPICONs serão Alcir Alves e Cristina Aracaki. O curso acoplamentário tem os objetivos de exercitar a assimilação e desassimilação das energias, o acoplamento energético, a clarividência facial e o desassédio grupal. Maiores informações na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Boa tarde. Em nome da comissão do Conselho dos 500, nós estamos convidando para a Assembleia Geral que vai ocorrer em novembro, no dia 20, no auditório da OIC. Nós vamos debater e discutir lá e deliberar sobre um documento, Diretrizes de Saúde Holossomática na Cognópolis Foz. Esse documento foi preparado durante o primeiro Fórum de Parapolíticas em Saúde Holossomática, elaborado por dezenas de cognopolitas na OIC, em setembro. Então, esse aqui está disponível no blog do Conselho dos 500, que é www.c500.org.br. Se acessa, baixa esse documento, faz sua crítica, sua sugestão e envia para o Conselho dos 500, que nós vamos incluir para debater no dia 20 de novembro. Então, nós convidamos você a participar dessa Assembleia, exerça a sua cidadania evolutiva. Olá a todos. Gostaria de convidá-los para o 15º Encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, o 3º Fórum de Paradireitologia e o 2º Encontro de Juristas da CCCI, que ocorrerá de 4 a 6 de novembro, em Porto Alegre. Estão todos convidados. Alô? O verbete eleito para amanhã é Memória Contínua, especialidade Holomemoriologia. Obrigada e boa tarde a todos.